Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 25 de junho de 2021. Estamos aí, meu Deus, hoje sextou, véspera, né? Falta uma semana quase para a prova, né? Pouco mais de 7 dias para a prova, muito pertinho. E vamos para mais uma aula de questão discursiva hoje. Vamos para mais uma aula de questão discursiva. Karine estava lhe esperando. Como que eu ia começar a aula sem a minha Carla Dias, né? Mas vamos lá, pessoal. Hoje, já coloquei na tela para os senhores verem, para quem ainda não verem, né? Para quem ainda não se inscreveu para a Semana Insana, gente, não é por nada não, mas eu estou preparando um material que vocês vão ficar doido. Eu devia vender o material para quem for assistir a aula. De tão bom que ele está ficando. Acho que eu não vou dar, vou vender. Diz aí, Paulinha, que tal? Ainda não, tá bom. Tá? Pastor, o trem tá ficando bom, mas tá bom. Alessandra, acho que eu vou vender esse material. Mais 50 pelo material. Olha, eu escrevi para ti no pessoal, mas eu quero falar diante de todos aqui que eu estou muito feliz pela didática de vocês. Cara, assisti a aula de Karina, amei. Fernanda é show com aquela retrospectiva que eu jamais pensei que eu fosse aprender, que eu nunca mais tinha lido. Ela é show. E você é sem comentário. Ô, pastor, eu sou inenarrável, né, pastor? O senhor não vale, pastor, porque o senhor ama eu e a Fernanda já tem muito tempo. Então, o senhor fica contando mentiras só para os outros. Mas depois eu lhe dou seu desconto, pastor. Pode deixar. Olha lá, pessoal. Seguinte. Estou preparando um material top mesmo. Para quem já está inscrito na Semana Insana, eu vou encaminhar já no domingo já o material, tá? Um pedaço do material. Para vocês já imprimirem, o que seja, vocês não sei o que vocês vão fazer com esse material. Mas vamos lá que hoje nós temos uma aula, né? De resolução de exercícios discursiva. Vou abrir aqui uma página no Word, né? Toda vez eu tenho que pegar aqui meu tecladinho aqui, eu vou abrir umas páginas. Então, tá pai d'égua aí, a aula da Fernanda, a aula da Karine. De onde nós saímos, pastor? Não tinha como dar errado, não. Não tinha como, não. Se você vê a mamãe, já teve aula com a mamãe, se você vê a mãe da Karine, não, se nós desse errado, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Diz aí, Cacá. Deixa eu só abrir aqui umas paginazinhas. Pergunta aos senhores. Todo mundo fez a tarefa que eu mandei, que era para ler do artigo 1 ao 30 do Código Penal e do 155, até não me lembro qual outro que eu mandei. Todo mundo leu? Eu li só do CP. Então, você vai ler, sem vergonha, a do Código de Processo Penal também, tá? Porque amanhã de manhã eu já vou madrugar passando outra tarefa. Ai, mano, é tempo. Tempo? O que você está fazendo entre 2 e 4 da manhã? Credo! Tô dormindo 3 horas, terminando meu diário. Oh, meu Deus. Vamos lá, senhores. Vida de professor. Vida de professor, né? Vamos lá. Pastor, o seguinte, mais uma tragédia, pastor, que vai acontecer aqui. Manda. Presta atenção. Vou lhe contar uma história triste hoje, meu querido pastor. Deixa eu ver quem mais está online aí. Quem mais está online? Edileia, deixa eu ver a Érica, a Juliana, a Ingrid. Vou contar uma história triste para vocês. Não vale chorar, hein? Olha só. Segura. O João, tá? Ele é administrador de um grupo do WhatsApp. Tá? Vou colocar aqui que ele é administrador. Deixa eu ver se eu coloco que ele é administrador mesmo. Vou colocar aqui que ele é administrador de um grupo de WhatsApp. Faz de conta que escreve assim, tá? Tô com medo de errar. Alguém adivinha qual é o tema da questão de hoje? Induzimento e auxílio?
Ai, como você é chata, menina. Não gosto de gente assim, não. Não gosto de gente assim, não. Mas é isso mesmo. E aí, não. Ó, aí, pessoal, tem algumas pessoas naquele grupo do WhatsApp. E de repente o João começa a fazer uma certa brincadeira com esse pessoal, né? Que eles têm que cumprir algumas metas. Ok? Sendo que dentre essas metas, a pessoa tem que se cortar, né? Ela tem que fazer coisas perigosas, né? E a última meta, pessoal, a última meta é o suicídio. Certo? É o suicídio. Levando em conta, pessoal, que vou colocar aqui falando só em uma pessoa específica, tá? Imagina aqui que a Maria ela tem 13 anos de idade, tá? A Maria ela tem 13 anos de idade. E a Maria, pessoal, ela consegue efetivar o suicídio. Em razão disso. E a Maria morre. Tá? E a Maria morre. Pergunta aos senhores. Pergunta número 1. Tá? Qual o crime de João? Qual o crime de João? Pergunta número 2. Dentro das modificações... Não. Dentro do que modificou o pacote anticrime, como que ficou a modificação do artigo 122 do Código Penal? 3. Eu quero que você explique, tá? As qualificadoras e as majorantes relacionadas ao crime do artigo 122 do Código Penal. Ok? É isso que eu preciso que você faça. Certo? Primeiro de tudo, pessoal, o João, ele é administrador do grupo do WhatsApp, onde ele estabelece metas para as pessoas que fazem parte deste grupo. E dessas metas, elas têm que se cortar, se automutilar, e dentre elas, a última é o suicídio. Eu tenho aqui a Maria, que a Maria tem 13 anos, e a Maria comete o suicídio. Eu quero que vocês expliquem qual é o crime de João, como ficou estabelecidas as modificações do pacote anticrime no artigo 122, e que vocês me expliquem aqui as qualificadoras e majorantes deste artigo. Ok? Como que eu ia responder isso? Antes de tudo, pessoal, antes de eu responder, eu preciso conhecer o assunto, tá? E conhecendo o assunto, pessoal, eu vou dizer para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, o artigo 122, pessoal. Ainda quero mais que você me diga. Não. Se nós estamos diante, lá no que eu tenho do artigo 122, de um crime formal ou de um crime material. Vou até colocar aqui, ó. Vou trocar aqui. E aqui você me diz, tá? Se ele é um crime formal ou se ele é um crime material. Ok? Coloquei para os senhores. Acredito que já está aparecendo na tela. Agora sim já está aparecendo na tela. Prestem bem atenção, pessoal. Nós tivemos... Tranquilo? Gostaram do tema? Gostaram da questão? Deu para entender o que eu quero ali? Ô, professor, meu sonho que seja o tema.
Ah, já pensou. Oh, meu sonho é que seja qualquer um dos temas que nós trabalhamos, né? Qualquer um. Olha, pessoal, eu Mas esse liberei. inquérito, Vai ser. professora, esse inquérito seria perfeito. Né? Olha só, mas lembra que eu falei para vocês, não deixem de estudar a redação do modo tradicional, porque pode ser que ela venha em forma de redação, em forma tradicional, falar sobre um tema da atualidade relacionado ao direito. É só que como eu não sou professora de redação, então eu não vou te ensinar nada disso, entendeu? Também nisso. Não vão só nisso ainda, dá tempo de você dar uma olhada em algumas coisas. Mas eu vou dentro do que eu posso te ajudar, né? Olha só. O que vocês precisam entender? O artigo 122, pessoal, foi um dos artigos... Ah, gente, perdão, eu tô ficando doida, não tem nada a ver com o pacote anticrime. Não foi o pacote anticrime. Foi a lei 13.968 de 2019, tá? Gente, eu falei pacote anticrime porque eu tô ficando doida. Foi uma lei que veio logo depois, tá? Meu Deus do céu, tomara que alguém, tipo assim, não pare de assistir a aula logo de cara, né? Presta atenção. Então, lei 13.968 de 2019, pelo amor de Deus do céu, tá? Olha só. O artigo 122 do Código Penal, pessoal, ele sofreu uma modificação da lei 13.968 de 2019, ok? Tema muito atual, vai ser das primeiras vezes que ele vai ser cobrado em prova. Gente, olha só, o que nós temos no artigo 122? Antes da lei, então eu vou colocar aqui, antes da lei, desta lei, o que nós tínhamos como crime era induzir, instigar ou auxiliar o suicídio. Gente, quem está me mandando mensagem no Zap, eu não consigo olhar, tá? O suicídio. Agora, depois da lei, o que nós temos é... Vou trocar aqui de caneta, tá? Ó, induzir, instigar ou auxiliar o suicídio ou a automutilação. Ok? Este crime aqui, ó, induzir, instigar, auxiliar o suicídio, é um crime doloso contra a vida. Se ele é um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado no tribunal do júri. Só que o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, perdão, a automutilação, o induzimento, instigação, auxílio à automutilação, não é crime doloso contra a vida, tá? Vai estar dentro da parte lá de lesão corporal, então não é julgado pelo júri, ok? Pode ser que isso venha na sua prova, tá? Então, essa foi a grande modificação que a Lei 13.968 de 2019 trouxe para esse crime. Mas foi só essa. Por que trouxe, pessoal? Foi justamente para a gente abarcar essas situações que nós vimos muito lá na tal da baleia azul, né? Que nós vimos lá na baleia azul. Aí, olha só. O que nós tínhamos antes? Antes, nós estávamos diante, pessoal, de um crime material. Por que nós estávamos diante de um crime material? Porque para a consumação, exigia-se o resultado naturalístico. O que eu quero dizer com isso?
para que eu pudesse realmente apontar para alguém e dizer, olha, você cometeu o crime de induzimento à instigação ao suicídio, a pessoa que foi induzida a fazer isso tinha que chegar pelo menos a tentar algo e ainda chegar a uma lesão grave ou a morte. Se a pessoa chegasse a uma lesão leve, vamos lá, imagina que a Juliana, ela induz a Edileia, vamos lá, que era antes dessa lei. Ela induziu a Edileia a se matar. A Edileia tentou se matar e teve lesão leve. No caso, antes, a Juliana ia cometer um fato atípico. Por quê? Porque exigia-se a lesão grave ou a morte. Por isso que eu dizia que antes era um crime material. E agora, pessoal, o crime, olha só, agora o crime é um crime formal. Por que é um crime formal? Porque não se exige resultado naturalístico para a consumação. Ou seja, basta a conduta. Ok? Basta a conduta. O que quer dizer aqui, Fabiana? Quer dizer o seguinte, hoje, se você, a Juliana, instigar a Edileia a se matar, e a Edileia tenta se matar e tem lesão leve, a Juliana se safa? Não, ela responde pelo CAPT. E o CAPT é reclusão de 6 a 2 anos, ok? Fabi, e agora? Agora, pessoal, vou colocar aqui. Agora, o resultado, lesão grave ou a morte da pessoa são qualificadoras. Deixa eu botar melhor aqui. A lesão grave ou a morte, elas são qualificadoras. Certo? Então, o que vai acontecer assim? Se dessa automutilação ou da tentativa de suicídio resultou lesão grave, quando eu falar grave, lê esse gravíssima também, tá, pessoal? Vai ter a reclusão de 1 a 3 anos, para quem falou para a pessoa fazer, né? Se resultar a morte de alguém, a reclusão vai ser de 2 a 6 anos. Se não aconteceu nada com a pessoa, a reclusão é de 6 meses a 2 anos. Ok? Então, lembra lá que antes da modificação da lei 13.968 de 2019, se a pessoa, ela só seria, o João, a Juliana, que induziu a Edileia a se matar, vamos lá, antes, e a Edileia nem chegasse a tentar se matar, não acontecia nada com a Juliana. Ela só ia acontecer se resultasse lesão grave ou morte. Hoje, a lesão grave ou a morte, ela vai qualificar... lesão grave não é 3 meses a 1 ano, professor? Hã? Essa lesão aí não é 3 meses a 1 ano? Eu não entendi. A lesão aí que a senhora colocou é de 3 meses a 1 ano, né? Aonde você está vendo isso? Aí que a senhora colocou logo embaixo, qualificadores. Não. Eu estou no artigo 122, Juliana, Ingrid. Artigo 122. Eu não estou no artigo de lesão. Eu estou falando se resultar lesão, acorda. Entendeu? Ah, tá. Perdão. Eu estou no artigo 122, acompanha comigo. Tá? Então, nós já descobrimos que hoje, aquele que era um resultado naturalístico para eu simplesmente apontar o CAPT para a pessoa, virou qualificadora do crime. Por isso que hoje é um crime formal. Então, vai cair na sua prova. Que o crime, atualmente, o crime de induzimento, auxílio à instigação, suicídio ou automutilação, é um crime formal. E você vai marcar que é verdadeiro. Ok? Vamos voltar. Vamos voltar. Presta atenção. Não estou com pressa.
Vamos lá. Artigo 122. Eu estou explicando para depois montar a resposta. Nós temos o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Antes era assim, tá? Era crime material porque eu precisava da consumação, do resultado naturalístico para ter consumação. Agora, com a Lei 13.968, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação é um crime formal, porque não exige resultado naturalístico. Ou seja, a lesão grave ou gravíssima e a morte passou a ser causa de qualificadora. Aí, pessoal, beleza. Eu vou tirar isso aqui e vou para cá. Opa. Não tem mais nada para falar dali. Agora, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Eu vou ter as situações lá que vão ser as majorantes, né? E dentro das majorantes, eu vou ter duas situações, três situações. Aquela situação que vai duplicada, então a pena é duplicada. Pena é duplicada. Eu vou ter a situação aqui, onde a pena, pessoal, ela vai ser aumentada até o dobro. E eu vou ter aqui, aonde a pena vai ser aumentada em metade. Vamos lá? Presta bem atenção. Eu vou ter a situação em que a pena vai ser duplicada. Eu vou ter a situação que ela vai vir até o dobro. E eu vou ter a situação que ela vai vir em metade. Vamos lembrar aqui? Lembra que eu falei para vocês, tudo que é relacionado a computador é o quê? Tudo que é relacionado a computador? De dobro. Em metade, não é? Até o dobro, perdão. Até o dobro. Então, olha só. Qual é a do computador? Olha aí. A pena vai ser aumentada até o dobro se for realizada por meio de rede de computadores. Se for, eu estou lá no parágrafo 4º do artigo 122. Se for por meio de rede social ou transmitida em tempo real. Aí eu falei aqui para vocês que vai ter né? Qual que vai ser em metade? Aquela que também é grave, mas assim, é menos grave do que as outras, né? Quando o agente ele é líder ou coordenador, líder ou coordenador de grupo, como é que ele coloca aqui? Líder de grupo ou de rede social. Rede virtual, professora. Perdão, virtual. Ok? De rede virtual. E a duplicada, que é a mais grave de todas, pessoal, é o quê? Se é praticado por motivo egoístico, motivo fútil, tá? O torpe, ou ainda quando a pessoa ela é menor. Tá escrito só aí que é menor, tá? Mas prestem muita atenção, porque eu mandei vocês escreverem no caderno dos senhores quem que pese tá no parágrafo 3º que a vítima é menor ou tem diminuída a sua capacidade de resistência, ou diminuída a capacidade de resistência, essa vítima menor aqui não é menor de 18 anos, não. É o menor que tem entre 14 e 18 anos. Tá? Agreguem isso no seu código, porque não tá aí no código, tá? Não tá aí no código. Só que eu vou ter uma circunstância aqui, pessoal. O cara do meu exemplo, ele é coordenador ou líder de grupo de rede virtual, não é? Grupo de WhatsApp. Só que olha a grande pegadinha aí, que vai poder pegar todo mundo, e a informação foi justamente por causa disso. Eu falar que ele era líder do grupo do WhatsApp, pra você achar que incidia essa majorante aí.
Quando, na verdade, pessoal, vai ser o seguinte: se a pessoa ela for menor de 14 anos, olha só, se ela for menor de 14 anos, ou que tenha, ou vulnerável, né? Qualquer vulnerabilidade relacionada lá, olha, a doença, enfermidade ou doença mental, né? Olha lá como está no parágrafo 6º. Se resultar, olha aqui, se resultar lesão corporal, o agente não responde pelo 122. Ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º. Se resultar a morte, ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal. Ou seja, aqui ele vai responder como se ele tivesse causado o resultado. Ou seja, independentemente do João ter realizado por meio do grupo do WhatsApp, sendo ele líder, ele não vai responder pelo artigo 122, na majorante de aumento até a metade, porque a minha vítima tinha quantos anos, pessoal? 13 anos. Então, eu vou ter que dizer que o João vai responder pelo crime de homicídio. Entendeu? E tudo isso que eu coloquei aqui para os senhores, eu vou ter que passar para a minha discursiva. Dá uma olhada aqui. Eu vou voltar, tá? Faz um print da tela. Olha só. Vou voltar para cá. O João, ele é administrador do grupo do WhatsApp. Nesse grupo, ele estabelecia metas para a pessoa, que era para ela se cortar, né? E a última seria para ela se suicidar. É o que eu tenho lá na baleia azul, né? Tá? A Maria, ela tem 13 anos e cometeu suicídio. Ela conseguiu chegar no resultado morte. Vou ter que dizer no meu exercício qual o crime do João. Vou ter que dizer o que estabeleceu a modificação da Lei 13.968 de 2019, no artigo 122. Se hoje ele é um crime formal ou material, e vou ter que explicar essas qualificadoras e majorantes do artigo 122. Eu vou ter que colocar em forma de texto isso que nós falamos aqui. Dá para fazer, será? E aí? Será que dá para fazer, senhores? Ninguém fala nada. Ótimo. Em se tratando de Fabiana, dá tudo, mano. Eu quero saber você, pastor. Depois que você fizer, eu só aprendo tudo. Ah, então partiu. Bora lá. Bora lá. Seguinte. Eu vou começar assim. A minha questão discursiva. Aquele cabeçalho bacana que você começa sempre. Ah, não, mas olha só, nem sempre cabe aquela Constituição Federal de 1988 prevê como princípio basilar da República Federativa do Brasil. Não, nem sempre cabe isso, Não, tá? é como você ensinou nessa semana. Ah, beleza. Então, bora lá. Vou começar assim. A lei 13.968 de 2019 estabeleceu. Tá travado para alguém aí? Ou só para Karine? Não, tá de boa. Tá de boa. Karine, você tá em Monte Alegre, Karine. Acorda, Karine. Monte Alegre, internet é devagar, quase parando. Até saiu, Karine. Olha lá. Tem tudo de bom, menos internet. A Lei 13.968 de 2019 estabeleceu modificações no crime previsto no artigo 122 do Código Penal.
Deixa eu ver o que mais. O que eu escrevo, pastor? Me ajuda aí. Estabelecer modificações do crime previsto no 122 do Código Penal, vírgula, acrescentando a automutilação na redação do delito de induzimento instigação ou auxílio ao suicídio. Só vendo ali a ordem, tá? Tá? Aí eu vou colocar em que pese nesta sistemática tal prática voltada à automutilação não se tratar de crime doloso contra a vida. Importante ressaltar que a referida lei tornou o crime do artigo 122 crime formal, uma vez que deixou de exigir o resultado lesão grave ou gravíssima e a morte para fins de consumação do referido delito. A partir é junto ou separado? É separado, é? Acho que início de frase, sim. Início de frase. Se não foi início de frase. Separado. Obrigada. A partir desta modificação, os resultados acima apontados passaram a ser considerados qualificadoras nos moldes dos parágrafos segundo, primeiro e segundo. Nem vou colocar nada. Mas às vezes ele pede, tá, pessoal? Às vezes é legal tu colocar, sei lá. Não, mas eu vou colocar do artigo. Vou colocar do artigo 122. Isso mesmo.
Cumpre apontar que, em caso do delito ter ocorrido por... Vou falar o seguinte, cumpre apontar que... Ô, Bica, eu não tô com código aqui, mas as qualificadoras estão nos últimos parágrafos, não é não? Não, não é não. As qualificadoras estão no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Aí aqui, cumpre apontar que caso o agente venha a induzir, instigar ou auxiliar a suicídio ou automutilação por motivo egoístico, fútil ou torpe, ou sendo a vítima maior de 14 anos ou menor, não vou colocar, e tendo a vítima entre 14, vai ser melhor, e tendo a vítima entre 14 e 18 anos. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Gente, eu apaguei tudo. Calma aí. Não, eu só fui com um monte de página para trás. Ai, que susto! Eu ia ter que fazer tudo de novo. Cumpre apontar que caso o agente venha induzir, instigar ou auxiliar o suicídio. Oh, meu Deus do céu, peraí. Aconteceu aqui de novo, olha. Olha aqui. Oh, meu Deus do céu, a tecnologia me mata. Excluir isso aqui. Acho que agora deu certo. Deu. Vou voltar aqui só esse pedacinho. Cumpre apontar caso a gente venha induzir, instigar auxílio ao suicídio. Vou ter que voltar um pedacinho, tá? Suicídio ou automutilação por motivo egoístico, fútil ou torpe, ou tendo a vítima idade entre 14 e 18 anos, terá sua pena duplicada. Sendo o caso, sendo a situação, né? A situação do agente ter se utilizado de redes sociais. Olha isso que ele fala, né? Redes sociais,
rede de computadores, ou transmitido ao vivo, sua pena poderá ser aumentada até o dobro? Em dobro, né? Até o dobro. Até o dobro. Até o dobro. Mas, caso o agente seja líder ou coordenador de grupo de rede virtual, terá sua pena aumentada em metade. Senhores, com que palavra eu começo o terceiro parágrafo? É o último, portanto. Tá, presta atenção. Não. Eu não vou começar. Eu vou falar no caso em concreto agora, tá? Achei que eu estava no segundo, mas eu vou meter no caso concreto agora. Eu acho que eu tô com muita linha. Deixa eu ver, eu tenho pouca linha para falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tu é doido, eu tenho linha pra caramba. Vamos lá. Agora eu vou falar. Eu já vou. Como eu não gosto de parágrafo demais, eu gosto de 4 parágrafos. Eu vou meter no caso em concreto e no final eu vou meter um portanto sem puxar o outro, tá? Olha o que eu vou dizer aqui. No caso em concreto, é porque ali eu tinha muitas coisas para falar, né? No caso, opa, deixa eu aumentar minha letra aqui, eu me lasco. No caso em concreto, em que pese tais ponderações, as sanções do artigo 122 do Código Penal não serão aplicadas a... É José ou João? João. A João. Eis que Maria tinha somente 13 anos. E, portanto, a ele deverá ser aplicada a sanção prevista no artigo 121 do Código Penal, CP, tá? Olha só, você pode usar. Hoje o professor Edvan deu uma dica muito boa lá no Instagram dele, né? Porque ele disse assim: olha, vocês podem abreviar, né? Tal, dá para abreviar, desde que você fale lá no começo, por exemplo, você quer usar CF, né? Escreve lá Constituição Federal, depois só CF, né? Eu já coloquei Código Penal lá em cima, vou meter um CP aqui embaixo. Não tem contexto de lei de tortura, tá? Não tem contexto de lei de tortura. As sanções previstas no artigo 120 do Código Penal, considerando a redação trazida no artigo 122, parágrafo 7º do CP. Era isso que você tinha que responder.
Professora, não me lembro onde... Olha, eu só me lembro que se ela for menor de 14 anos, ele vai responder como se ele tivesse matado ela. Tranquilo. Você precisa colocar artigo 122, parágrafo 7º? Não, não precisa. Eu coloquei porque estou com o código aqui do lado, e também porque eu lembrava mais ou menos ali, mas se na hora eu ficasse em dúvida, artigo 6º, artigo 7º, não, tá? Então, é isso que a gente tinha que colocar no papel para responder uma questão como essa. E aí, tranquilo para os senhores? Vou voltar e vou ler lá do começo. Não fiquem bravos comigo, só para ver como é que ficou. Depois eu volto para você copiar. Olha aqui. A Lei 13.968, olha, lembra que o pacote anticrisma é 13.964, por isso que vez ou outra eu confundo. Estabeleceu modificação no crime previsto do artigo 122 do Código Penal, acrescentando a automutilação na redação do delito de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, em que pese nessa sistemática tal prática voltada à automutilação não se tratar de crime doloso contra a vida. Perfeito. Lembra que eu falei ali em cima? E se cair na tua prova, o induzimento à automutilação não é crime doloso contra a vida. Agora, o induzimento ao suicídio é crime doloso contra a vida, tá? Então, essa história da automutilação, ela foi colocada aqui dentro na parte que fala de crime doloso contra a vida, mas a doutrina não tem aceitado isso, tá? A doutrina não aceitou isso daí como competência do tribunal do júri. Olha aqui. Eu tive que começar num caso em concreto e, portanto, logo no último, para não escrever muitos parágrafos. Importante ressaltar que a referida lei tornou o crime do artigo 22 um crime formal, uma vez que deixou de exigir o resultado lesão grave ou gravíssima e a morte para fins de consumação do referido delito. Falei diretamente, eu não falei, não, direto, pá. A partir dessa modificação, os resultados acima apontados passaram a ser considerados qualificadora nos modos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 122. Lembra que eles perguntaram quais eram as qualificadoras? Aí agora eu coloquei. Antes da modificação, o resultado lesão grave ou gravíssima em morte era um elemento constitutivo do próprio tipo penal. Se ele não acontecesse, era fototípico. Hoje não, hoje é uma qualificadora. Agora, olha aqui. Cumpre apontar que caso o agente venha induzir, instigar, auxiliar o suicídio ou a automutilação, se não quisesse repetir isso, falei linha demais, eu ia apagar tudo isso daí e ia falar. Cumpre apontar que caso o agente venha a realizar as ações do artigo 122, pronto, né? Por motivo egoístico, fútil ou torpe, ou tendo a vítima idade entre 14 e 18 anos, terá sua pena duplicada. Sendo a situação do agente ter se utilizado de redes sociais, redes de computadores ou transmitido ao vivo, sua pena poderá ser aumentada até o dobro. Mas, caso o agente seja líder ou coordenador de grupo de rede virtual, terá sua pena aumentada em metade. Falei ali o que ele me queria. Lembra que ele queria que eu descrevesse as qualificadoras e as majorantes? Agora aqui eu vou dizer qual o crime do João. Aí eu falo, no caso em concreto, em que pese tais ponderações, as sanções do artigo 122 do Código Penal não serão aplicadas a João. Eis que Maria tinha somente 13 anos e, portanto, a ele deverá ser aplicada a sanção prevista no artigo 121 do Código Penal, considerando a redação trazida no artigo 122, parágrafo 7º. No caso, eu lembrava o artigo, eu lembrava o parágrafo, né? Eu coloquei. Agora, se lá na hora eu ficasse em dúvida, meu Deus, era o artigo 7º ou o artigo 6º? Tu não vai meter nada, mas tu vai responder que ele vai responder por homicídio, pelas sanções que está lá no artigo 121 do Código Penal. E aí, que tal? Bom, Bom? Tranquilo? tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável? Copiem aí. Show? Beleza. Estou no penúltimo parágrafo. Tá.
Deixa eu ver mais um tema aqui bacana pra gente. Olha, a gente já trabalhou bastante temas, né? Acho que, assim, pelo menos, se não cair nenhum tema desse, pessoal, pelo menos foi um momento da gente revisar bacana algumas circunstâncias que poderão vir na nossa prova, né? A senhora acha que tem possibilidade de tema de redação a cadeia de custódia? Tem. Com certeza. Assim como eu acho que pode vir um que nós vamos fazer agora, que é acordo de não persecução penal. Vamos fazer agora um sobre acordo de não persecução penal. Enquanto Mas vocês só falavam Oi? Não tem o último parágrafo. No caso concreto em que se pese tais ponderações, tais ponderações, as sanções do artigo 122 do Código Penal não serão aplicadas a João, eis que Maria tinha somente 13 anos, e, portanto, a ele deverá ser aplicada a sanção prevista no artigo 121 do Código Penal, considerando a redação trazida no artigo 122, parágrafo 7º. Podemos ir para a próxima? Mais uma hoje? Sim. Beleza? Todo mundo já copiou? Quem está aí ao vivo? Vou para a próxima, tá, senhores? Vou para a próxima. Façam um print da tela. Façam um print da tela. Vamos lá. Próxima situação da noite. Situação número 2. Tá? Olha só, gente. Tava lá na minha delegacia hoje. Hoje não, ontem, né? E aí, chegou um senhor lá, né? Ele chama João. Tá? O João, pessoal, ele cometeu um crime, né? Cometeu um crime. Foi um crime sem violência ou grave ameaça. Ele foi levar um computador lá, né? Que ele teve que doar, tal. Violência ou grave ameaça. Certo? Sem violência ou grave ameaça. O crime que ele cometeu, pessoal, a pena mínima é inferior a 4 anos, tá? Beleza? E aí, o Ministério Público viu que não era caso de arquivamento, tá? Não vou colocar só aqui. Bom, nesse caso aqui, pessoal, o Ministério Público ofereceu para ele o chamado Acordo de Não Persecução Penal. É o ANPP, tá? E disse que ele tinha que cumprir alguns requisitos lá, enfim, certo? Por causa do crime. Pergunto aos senhores. 1, tá? Quais os requisitos previstos para aplicação do acordo de não persecução penal? Quais as situações em que o acordo de não persecução penal não poderá ser aplicado?
ok? Deixa eu ver o que mais. E qual, olha lá, qual a natureza jurídica do cumprimento integral do acordo de não persecução penal. Ah, tá. E outra coisa aqui. E em caso de serem abusivas as condições estabelecidas, o que o juiz deverá fazer? Claro, pessoal, que na tua prova pode ser que ele conte uma história diferente, mas a ideia aqui é que a gente consiga colocar dentro de um texto todas essas situações aqui do acordo de não persecução penal. Para responder isso daí, vamos dar uma esquematizada no artigo 28 do nosso Código Penal, tá? No caso do artigo 28 do nosso Código Penal. Então, vou ter que ver quais são os requisitos previstos no acordo, quais as situações em que o acordo não podem ser aplicada, qual a natureza jurídica do cumprimento integral do acordo de não persecução penal e, em caso do juiz considerar as cláusulas abusivas, o que ele vai ter que fazer, tá? Olha só. Vamos dar... Gente, essa questão aqui, inclusive na prova de delegado, caiu uma questão sobre acordo de não persecução penal, ok? Caiu uma questão sobre o acordo de não persecução penal. Temos que saber isso. Beleza? Vamos lá? Podemos, gente? Todo mundo já copiou aqui as perguntas? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, bora lá. Tá tranquilo de responder? Será que dava para responder isso daqui? Deixa eu ver aqui qual é a primeira. Tá. Dava para responder isso aí tranquilamente? Eu vou começar com a lei. Olha lá. 13.964, agora é 64, de 2019, dele. Pacote anticrime. Incluiu o artigo. Tem alguém falando comigo? Você coloca só pacote anticrime, mas o Atila, eu vou te falar uma coisa aqui. Se tem uma lei que você está obrigado a saber o número dela, é o pacote anticrime, viu? Mas se tu não lembrar, assim, tipo, bisonhei muito, né? Aí você mete só pacote anticrime, tá? Por exemplo, lá na lei, se você não lembrar, por exemplo, você fala, igual naquela outra lá, né? Houve modificação legislativa recente no artigo 122. É uma escapatória. Agora, se ele te cobrar lá como... Não, beleza, você simplesmente... Cai alguma coisa de organização criminosa. Você mete lá, a lei de organização criminosa prevê isso, isso e isso. A lei de tortura prevê isso, isso e isso. Pode colocar o nome da lei, não tem problema não, tá? Não tem problema. Ok? Então, olha lá. O pacote anticrime incluiu o artigo 28A no Código Penal, estabelecendo o regramento do acordo de não persecução penal. Nas situações
Vou colocar assim. Exigindo que o caso, Código de Processo Penal, isso mesmo. Código de Processo Penal, perdão. Código de Processo Penal. Exigindo que o caso não seja situação de arquivamento, do inquérito, bem como que o crime não tenha sido realizado com violência ou grave ameaça e que as sanções sejam e que a pena mínima, vou colocar aqui, porque eu tenho que falar aqui. Aqui. A pena mínima seja inferior a 4 anos. Ok? Beleza? Vamos lá. Qual foi a segunda pergunta? Deixa eu ver. Quais as situações em que o NPP não poderá ser aplicado? Aí eu vou falar o seguinte. Cumpre apontar que o referido artigo prevê que não caberá a aplicação do acordo de não persecução penal nos casos. Vamos lá. Não cabe em que situação, pessoal? Dá uma olhada lá para mim no parágrafo 2º. No parágrafo 2º, ele diz que não cabe quando for caso de transação penal ou se o investigado for reincidente, a não ser que a reincidência seja em crimes de insignificantes, ou se ele tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores com acordo de não persecução penal ou no caso de violência doméstica. Olha, amanhã nós vamos resolver sobre violência doméstica, tá? Amanhã de manhã. Então, olha só, eu vou destrinchar isso aí. Leitura obrigatória, tem que decorar esse artigo 28A. Aí ele fala, nos casos em que for cabível a transação penal, bem como no caso do investigado ser reincidente, exceto se for em crimes insignificantes. Vou colocar exceto se insignificantes, tá? Exceto se insignificantes. Para não ficar um período muito grande, eu vou meter assim, ó. Ademais, não se aplica o referido acordo
acordo, se o réu tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores, tá? Nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal. Vou colocar aqui maiúsculo não. Em acordo. Vou colocar ANPP, tá? Em ANPP. Se tu quiser colocar ANPP, você pode. Desde que lá em cima, na primeira vez que você usou, você coloca entre parênteses ANPP, tá? Em ANPP. Transação penal. Ou suspensão condicional do processo. E por fim, não, foi assim. Viu? Não podendo ainda ser aplicado, no âmbito da violência doméstica. Tá? Beleza. Respondi minha segunda questão. Tá vendo aqui que eu não trouxe um caso em concreto muito? Ele veio com as questões diretas. Cada questão usa um parágrafo para responder. Entendeu? No outro lá, ele vai falar o seguinte. Qual é? Mas eu vou colocar isso aqui tudo num parágrafo só. Eu vou logo responder a questão na situação relacionada às cláusulas abusivas. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui no parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequada, insuficiente ou abusiva as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo. Então, eu tenho que dizer que o juiz, se ele não considerar adequado, ele vai devolver para o MP reformular. Na prova de delegado, eu acho que caiu lá, dizendo, deixa eu só achar como que caiu aqui, esse caso do ANPP. Olha só, a primeira questão de delegado caiu o acordo de não persecução penal. E aí, pessoal, o que aconteceu? Foi uma cláusula muito abusiva. E aí a resposta justamente era dizer que o juiz não devia homologar o acordo por considerar abusivas as condições e devolver para o MP para ele reformular. As outras alternativas diziam lá que era para iniciar a execução logo perante o juiz de execução, nada disso. Claro que se tiver tudo certo, inicia sim com o juiz de execução, mas eu tinha que dizer que não, que era cláusula abusiva. Então, olha só. O artigo 28A do Código de Processo Penal prevê ainda que em caso do magistrado considerar as cláusulas do acordo abusivas, inadequadas, ou até mesmo insuficientes, que ele usa isso, ou insuficientes. Tem esse tiozinho aí no insuficiente? Deixa eu ver. Não, tem não. Insuficientes. Deverá, olha só, deverá
devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada, tá? Para que seja reformulada a proposta de acordo tá? Exigindo-se, agora aqui eu vou colocar o finalzinho lá do artigo, exigindo-se a concordância, exigindo-se a concordância do investigado e seu defensor. Agora, a última pergunta, ele quer a natureza jurídica. Aí eu vou falar, por fim, quanto à natureza jurídica do cumprimento integral do acordo de não persecução penal a inteligência do artigo. Claro que eu não vou lembrar o inciso que é, tá? Nem o parágrafo, óbvio. Do artigo 28A, nem vou colocar aqui, mas se vocês quiserem olhar aí, pessoal, ela é causa instintiva da punibilidade. Cumpre o acordo e extingue aquilo ali, tá? É o artigo parágrafo 13. Inteligência do artigo 28 preleciona se tratar de causa extintiva da punibilidade. Olha só. Questãozinha que não é muito legal, não, porque não teve uma história por aí, mas eu, assim, como eu ainda, em que pese eu ter feito a prova de delegado e notado muita coisa que eu esperava da banca e não veio, eu acho que, assim, eu cobraria, se eu fosse qualquer examinador numa prova discursiva, se tratasse disso, de um tema do edital, eu ia querer, numa prova de polícia, né, trazer temas que teve modificação no pacote anticrime, enfim, né, que teve modificação, certo? Terminem de copiar. Amanhã eu vou trazer alguns temas, pessoal, que eu acho que está relacionado à atividade policial, ok? Inclusive, dentro da Lei Maria da Penha, vou trazer a Lei Maria da Penha para dentro de uma questão discursiva, porque, assim, foi inadmissível que aconteceu na prova de delegado, uma prova de polícia civil, não cobrar a Lei Maria da Penha, né? Isso daí é complicado. Vou trazer também uma questão discursiva relacionada à lei de drogas, tá? Então, já anotem aí. A aula vai ser gravada amanhã de manhã? Vai sim. Vou trazer uma questão discursiva relacionada à Lei Maria da Penha e uma questão discursiva também à lei de drogas. Perfeito? Senhores, tudo bem por hoje para os senhores? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Tranquilo? Bom. Alguns temas são assim, mexem mais, deixa a gente mais excitado, tá? Outros nem tanto. Mas o acordo de não persecução penal, pessoal, é uma realidade, pode vir na sua prova. Assim como pode vir, por exemplo, o sistema acusatório, pode vir, não sei, algo relacionado ao inquérito policial, vamos ver se a gente consegue fazer alguma questão amanhã. Mas também na semana que vem, pessoal, eu vou estar no meio da Semana Insana, mas eu liberei para vocês, olha só,
Na minha primeira semana que eu trabalhei 5 aulas há uns 3 meses atrás, em que tem 15 horas de resolução de questão discursiva. Eu acho que eu tenho lá 12 temas. E dentro desses temas eu trabalhei bem questões relacionadas ao inquérito policial. Eu liberei para vocês essas aulas, não cobrei nada agora. Então, assim, quem está assistindo as minhas aulas da Fernanda, assistam essa que eu liberei para vocês. Aquela que eu coloquei lá, olha, baixa o Classroom, coloca a senha tal. Pode ser também que esteja dentro daquelas aulinhas ali um tema propício para cair na nossa prova. Beleza? Pessoal, foi um prazer aqui, olha, inenarrável estar com vocês essa noite. Beijos e até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Eu vou já encaminhar a gravação aqui e vou encaminhar o material para vocês.